E se eu te dissesse que o nosso universo pode ser apenas um entre infinitos outros? Que em algum lugar, em outra realidade, existe uma versão de você que tomou decisões completamente diferentes? A ideia de múltiplos universos sempre fascinou cientistas e filósofos. Se for real, ela pode responder algumas das maiores perguntas da humanidade. Por que estamos aqui? O que acontece se tomarmos outro caminho na vida? Existe um outro eu vivendo uma realidade alternativa? Mas aqui está menos a questão. Essa teoria é apenas ficção científica ou há evidências de que os multiversos realmente existem? Hoje, vamos explorar as principais hipóteses científicas, os desafios de provar essa ideia e as profundas implicações filosóficas que podem mudar tudo o que sabemos sobre a realidade. Antes de continuarmos, já comenta aqui. Você acredita na existência de outros universos? Não esquece de clicar no like e se inscrever no Mente Ativa. Estamos próximos dos 1000 inscritos e a sua contribuição fará com que o nosso crescimento gere mais qualidade nas produções futuras no canal. Então, dado o recado, prepare-se, porque vamos mergulhar fundo na verdade sobre os multiversos. O que é um multiverso? Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena fração do nosso universo. Mas e se eu te dissesse que esse universo pode ser apenas uma bolha dentro de um oceano infinito de realidades? O conceito de multiverso sugere que o nosso universo não é único, mas sim parte de um conjunto vasto, talvez infinito, de universos paralelos. Cada um desses universos pode ter leis físicas diferentes, constantes fundamentais variadas e até versões alternativas de tudo o que conhecemos. Mas de onde surgiu essa ideia? A princípio, os cientistas acreditavam que o universo era tudo o que existia. No entanto, conforme avançamos no entendimento da física, percebemos que pode haver muito mais do que imaginávamos. O próprio Big Bang, por exemplo, pode ter sido apenas um evento dentro de um processo cósmico muito maior. A teoria dos multiversos não é apenas ficção científica. Ela surge de equações da mecânica quântica, da teoria da relatividade e de modelos cosmológicos modernos. E o mais intrigante, há motivos para acreditar que essa hipótese pode ser real. Nos próximos minutos, vamos explorar as principais teorias que sustentam essa ideia. Algumas podem parecer pura especulação, mas outras têm fundamentos matemáticos sólidos. A pergunta é: será que estamos prontos para aceitar essa verdade? As principais teorias sobre multiversos. Se a ideia de multiverso é tão intrigante, como a ciência a explica? Existem diversas hipóteses, mas três principais se destacam. O multiverso inflacionário. Após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão extremamente rápida, chamado de inflação cósmica. Alguns cientistas, como Alan Guth e Andrei Linde, propõem que essa inflação nunca parou completamente. Em vez disso, novas bolhas de realidade continuam a se formar, criando infinitos universos dentro de um multiverso inflacionário. Imagine um copo de refrigerante cheio de bolhas. Cada bolha é um universo com suas próprias leis da física. O nosso seria apenas uma delas, flutuando dentro de um oceano cósmico infinito. O multiverso quântico. Na mecânica quântica, existe um conceito chamado interpretação de muitos mundos, proposto por Hugh Everett. Essa teoria sugere que toda vez que tomamos uma decisão, o universo se divide em múltiplas realidades paralelas. Por exemplo, neste universo, você escolheu assistir a este vídeo, mas em outro, você pode ter decidido fazer outra coisa, e em outro, pode ter tomado uma decisão que mudou completamente sua vida. Se essa teoria estiver correta, existem infinitas versões de você por aí, cada uma vivendo uma realidade diferente. Mas a questão é, será que algum dia poderemos acessar essas versões? O multiverso de bolhas cósmicas. Outra possibilidade vem da teoria das cordas, que sugere que o nosso universo pode ser uma membrana tridimensional dentro de um espaço maior chamado hiperespaço. Diferentes universos poderiam existir lado a lado, como páginas de um livro, mas sem nunca se cruzarem. Se isso for verdade, nosso universo pode estar cercado por infinitas realidades que nunca conseguiremos perceber. Mas e se, em algum momento, dois universos colidirem? O que aconteceria?
Essas são apenas algumas das hipóteses mais fascinantes sobre os multiversos. Mas surge uma pergunta crucial. Existe alguma forma de provar que eles realmente existem? No próximo capítulo, exploramos os desafios e as possíveis evidências que podem confirmar essa teoria. Podemos provar a existência de outros universos? A ciência é baseada em evidências. Para que uma teoria seja aceita, precisamos de provas concretas. Mas como provar algo que, por definição, pode estar fora do nosso próprio universo? Esse é o maior desafio quando falamos de multiversos. Até agora, nenhuma evidência direta foi encontrada, mas há alguns indícios intrigantes que podem apontar para sua existência. As anomalias na radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é a assinatura deixada pelo Big Bang, uma espécie de eco da criação do nosso universo. Cientistas analisam esse fundo cósmico em busca de padrões estranhos, e algumas anomalias já foram detectadas. Por exemplo, há regiões no universo que parecem frias demais, como se algo estivesse puxando energia dali. Alguns físicos sugerem que isso pode ser o rastro de uma colisão entre o nosso universo e outro universo paralelo no passado. Mas será que isso é prova suficiente? Buracos negros, portas para outros universos? Os buracos negros são uma das entidades mais misteriosas do cosmos. Alguns teóricos acreditam que, em vez de simplesmente destruir tudo o que entra neles, os buracos negros poderiam ser portais para outros universos. A ideia vem da teoria da relatividade de Einstein, que permite a existência de buracos de minhoca, atalhos no espaço-tempo. Se um buraco negro pudesse levar matéria para outro universo, isso seria uma evidência poderosa da existência do multiverso. O princípio antrópico e a fine-tuning do universo. Nosso universo parece ter sido ajustado com precisão extrema para permitir a vida. Se apenas uma das constantes fundamentais da física fosse ligeiramente diferente, átomos não se formariam, estrelas não acenderiam e a vida nunca existiria. Isso nos leva a um dilema. Nosso universo é um caso único e improvável, ou ele faz parte de um multiverso onde incontáveis realidades diferentes existem, cada uma com suas próprias regras? Se o multiverso for real, isso explicaria por que nosso universo tem exatamente as condições certas para permitir nossa existência. Porque entre infinitas possibilidades, nós simplesmente estamos no universo onde isso foi possível. Mas ainda falta uma prova definitiva. Até agora, todas essas evidências são indiretas. Nenhuma delas prova, de fato, que outros universos existem. Mas isso não significa que nunca poderemos descobrir a verdade. Com o avanço da física teórica, novas observações do cosmos e tecnologias que ainda nem imaginamos, talvez um dia possamos finalmente responder à pergunta: vivemos realmente em um multiverso? Mas e se a resposta for sim? Como isso mudaria nossa forma de pensar sobre nós mesmos? E o que aconteceria se realmente houvesse múltiplas versões de você em realidades paralelas? O que aconteceria se houvesse múltiplas versões de você? Agora vamos entrar em um dos aspectos mais filosóficos e perturbadores do multiverso. E se existirem múltiplas versões suas, vivendo vidas completamente diferentes? A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica sugere que, sempre que tomamos uma decisão, o universo se divide. Em uma realidade, você escolheu assistir a este vídeo. Em outra, você pode estar fazendo algo completamente diferente. Mas o que isso significa para a nossa identidade? Quem é o verdadeiro você? O paradoxo da identidade. Se cada escolha cria uma nova versão sua, então qual delas é você de verdade? Todas? Nenhuma? Imagine que, em um universo paralelo, você tomou decisões que o levaram a uma vida completamente diferente. Talvez você tenha seguido uma carreira distinta, morado em outro país ou conhecido pessoas que nunca encontrou aqui. Será que esse outro você teria as mesmas memórias? Os mesmos sentimentos? Ou seria uma pessoa completamente diferente? Esse paradoxo nos leva a uma questão ainda mais profunda. A consciência é única e isolada em cada universo? Ou existe uma conexão entre todas as suas versões? Se o multiverso for real,
O livre-arbítrio existe? Se existem infinitas versões suas, cada uma tomando decisões diferentes, isso significa que todas as possibilidades já foram exploradas? Pense nisso. Em algum lugar do multiverso, existe um você que tomou todas as decisões certas, enquanto o outro tomou todas as erradas. Se todas as escolhas possíveis já ocorreram em alguma realidade, será que o livre-arbítrio realmente existe? Ou estamos apenas percorrendo diferentes ramificações de algo que já está pré-determinado? Essa ideia pode ser fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja: se versões suas realmente existem em outros universos, será que algum dia poderíamos encontrá-las? Isso nos leva a um dos temas mais populares do multiverso na cultura pop. Afinal, como os filmes, séries e livros retratam essa ideia? E será que a ficção está mais próxima da realidade do que imaginamos? O multiverso na cultura pop. O conceito de multiverso não é apenas uma ideia científica. Ele tem sido explorado na cultura pop há décadas. Filmes, séries, quadrinhos e livros usam essa teoria para criar histórias fascinantes sobre realidades paralelas, mundos alternativos e versões diferentes de nós mesmos. Mas será que a ficção está perto da verdade? Ou tudo isso não passa de imaginação? O multiverso nos filmes e séries. Nos últimos anos, o cinema trouxe o conceito de multiverso para o grande público. Filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e até Homem-Aranha Sem Volta para Casa exploram a ideia de personagens viajando entre realidades paralelas. Essas histórias geralmente mostram universos onde pequenas mudanças criam realidades completamente diferentes. E se você tivesse seguido outra carreira? E se um evento histórico tivesse acontecido de forma diferente? E se o próprio espaço-tempo pudesse ser manipulado? A ideia de explorar versões alternativas de personagens ressoa com a teoria quântica, mas na realidade, a ciência ainda não encontrou uma forma de viajar entre universos. Se é que isso é possível. O multiverso nos quadrinhos e na literatura. Nos quadrinhos, o multiverso é um conceito essencial, especialmente para editoras como Marvel e DC. Há diferentes versões de heróis como o Homem-Aranha e o Batman, cada um vivendo em sua própria realidade. Na literatura, autores como Philip K. Dick, Jorge Luiz Borges e H.P. Lovecraft já exploraram a ideia de múltiplos mundos de formas filosóficas e aterrorizantes. Em muitas dessas histórias, os personagens percebem que a realidade não é única e que suas vidas poderiam ser completamente diferentes em outro universo. Mas e se, ao invés de ficção, o multiverso já fosse real e estivéssemos vivendo dentro dele sem perceber? E se estivermos vivendo em um multiverso agora? E se, neste exato momento, estivermos vivendo dentro de um multiverso sem nem perceber? Se essa teoria for real, significa que nossa existência é apenas uma entre infinitas possibilidades. Mas isso muda alguma coisa para nós? A ilusão de um universo único. Durante séculos acreditamos que nosso universo era tudo o que existia. Mas cada nova descoberta na ciência nos mostrou o contrário. Primeiro, pensávamos que a Terra era o centro do cosmos. Depois, descobrimos que somos apenas um planeta ao redor de uma estrela comum. Agora, estamos começando a considerar que até mesmo nosso universo pode não ser único. Se o multiverso existir, nossa realidade pode ser apenas um pequeno fragmento de algo muito maior. A existência perde o sentido ou se torna ainda mais especial. Saber que podemos ser apenas um entre infinitos universos pode causar duas reações opostas. Algumas pessoas podem sentir que isso torna tudo insignificante. Afinal, se existem infinitas versões nossas, o que realmente importa? Outras podem ver isso como algo incrível, a prova de que a existência é mais rica, complexa e misteriosa do que jamais imaginamos. Afinal, se existem múltiplos universos, cada escolha que fazemos pode gerar uma nova realidade. Isso significa que nossos atos importam, pois eles podem definir em qual versão do universo vivemos. Algum dia poderemos descobrir a verdade? A ciência ainda não encontrou uma forma de provar a existência do multiverso, mas as pesquisas continuam. Quem sabe, no futuro,
novas descobertas possam revelar pistas que nos permitam entender nosso verdadeiro lugar na realidade. E agora eu te pergunto, se você descobrisse que existem infinitas versões de você por aí, vivendo vidas completamente diferentes, o que faria com essa informação? Mudaria a forma como você encara suas escolhas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre os mistérios do universo. E se você ainda estiver aqui, eu tenho mais dois convites para você. O primeiro, a sugestão de um vídeo sobre as aventuras da Voyager no espaço. A segunda, a respeito da teoria do grande filtro. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.